Queridos irmãos, é uma honra reunir-me com vocês para que juntos possamos aprender mais sobre uma das pérolas de Jesus, que é a parábola do filho pródigo. É extremamente fascinante quando nós nos debruçamos sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E temos aí a nossa compreensão ampliada a respeito dos mecanismos das leis divinas que atuam em nós e fora de nós. Todos sabemos que Deus é soberanamente bom e justo e que nós, enquanto espíritos imortais, estamos vivendo neste mundo, sujeitos às provações e expiações. Entendemos, pelos ensinamentos de Jesus, que Deus nos criou para a perfeição e que todos nós, filhos amados de Deus, mais cedo ou mais tarde, no nosso entendimento, alcançaremos a felicidade eterna. Digamos, comumente, que somos espíritos imortais porque eterno é Deus, eterna é a vida. A eternidade não teve princípio, assim como não terá fim. Nós tivemos um início e não teremos fim. Mas fazemos parte de um projeto grandioso, onde todos nós seremos espíritos emancipados, realizados e viveremos em comunhão com Deus para todo sempre. O Divino Mestre Jesus, segundo o Espírito de Emmanuel, através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a perfeição de Jesus se perde nas noites inescrutáveis dos séculos. O que entendemos? Que a perfeição de Jesus não pode ser mensurada. Ele, na sua grandeza, enquanto Espírito puro e perfeito, está além da nossa capacidade de entendermos as realizações divinas deste ser que asseverou ser um com Deus. E Jesus trouxe-nos, através das suas parábolas, ensinamentos extremamente relevantes para o nosso autoaprimoramento, para a nossa evolução espiritual, a fim de que nós possamos efetivarmos essas potências espirituais que trazemos conosco, muitas delas em estado latente, através das peregrinações do corpo físico, bem como fora dele. Somos espíritos que passamos por experiências neste mundo objetivo, neste mundo material, e ao deixarmos o corpo mais denso, retornamos para a pátria espiritual e nos intervalos das reencarnações que conhecemos por erraticidade, nós vamos progredindo de acordo com a nossa busca. E, claro, sempre de acordo também com o determinismo relativo que há em nós, porquanto o determinismo divino estabelece que todos nós cheguemos à perfeição, enquanto que o determinismo relativo
para nós outros espíritos que já conquistamos a razão, nós temos a vontade. O determinismo absoluto, ele impera nos reinos inferiores da natureza. Jesus veio dizer-nos de Deus. Ele não se ocupou em falar da natureza íntima do Criador. Recorremos à primeira questão em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou: que é Deus? E os luminares da humanidade responderam: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Jesus chamou Deus de Pai. Ele disse: meu Pai, vosso Pai. Pai nosso. E o Pai nosso, segundo os Espíritos, dentre os seus atributos, é soberanamente bom e justo. É Pai de vivos, é Pai de todos nós. E a parábola do filho pródigo, ela nos traz um alento. Ela é, segundo os estudiosos, uma parábola teológica, uma parábola que nos mostra a grandeza do amor de Deus. Disse Jesus que um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a ele: pai, dá-me os bens que me toca. E ele distribuiu os seus haveres entre ambos. Alguns dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país distante. E lá gastou todos os seus bens dissolutamente. Sobreveio àquele país uma grande fome. E este filho mais moço, que já havia consumido todos os seus bens, começou a perecer. E ele foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. E lá, o filho mais moço queria comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, ele disse: quantos trabalhadores da casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando o filho estava ainda longe, foi visto pelo pai, o pai foi até ele e ele disse ao pai: pai, pequei diante do céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, abraçando-o, beijando-o, disse aos seus servos: tragam a roupa e vestem-no. Tragam as sandálias e coloquem em seus pés. Tragam também o anel e coloquem-no em seu dedo. E regozijemo-nos. Tragam um novilho cevado, matem-no, comamos, façamos uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. E eles regozijaram-se. O filho mais velho, que estava no campo,
Ao retornar à casa, ouviu a música e percebeu que se tratava de uma festa. Perguntou a um dos criados o que estava acontecendo e este lhe informou que seu pai recuperara seu irmão, que estava perdido e se achou, que estava morto e reviveu. E ele não quis entrar à casa. O pai, sabendo, foi ao seu encontro e quis conciliá-lo, pacificá-lo. Mas ele alegou que há tantos anos estava com o pai e este nunca lhe dera sequer um cabrito para que ele pudesse festejar com seus amigos. Mas aquele filho, que foi um esbanjador, que gastara seus bens com meretrizes, o pai faz uma festa. E o pai, carinhoso, disse-lhe: meu filho, tudo que é meu é teu, que nós regozijemo-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Esta parábola, meus amados irmãos, foi anotada por Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32. Muito bem. Nós não temos aqui a pretensão de analisarmos todos os aspectos desta parábola, que é extremamente enriquecedora, que nos traz reflexões muito importantes a respeito da nossa condição de espíritos em evolução. A princípio, este pai pode simbolizar para nós Deus. E Jesus, em sua sabedoria singular, disse que o filho mais moço pediu ao pai a parte dos bens que lhe cabiam por direito. Porque na cultura judaica, aos 18 anos de idade, o filho podia reclamar os bens que lhe pertenciam como herança. Não era necessário que o pai desencarnasse. E quando Jesus fala do filho mais moço, nós compreendemos que se trata daquele que tem pouca experiência. E é interessante que o pai realmente distribuiu seus bens com ambos os filhos. E nós não vemos na parábola o pai fazendo qualquer admoestação, qualquer advertência ao filho, mas sim deixou que ele escolhesse o seu caminho. E ele foi. Para nós, espíritos, que já conquistamos a coroa da razão, espíritos que já jornadeamos pelos reinos inferiores da natureza, nós vamos na construção do nosso livre-arbítrio, gerando para nós mesmos o nosso destino. Existem espíritos que ainda estão nos primeiros degraus, passos da evolução. E aqueles que já têm a razão iluminada para tomarem decisões que vão definir o seu destino. Muito bem. Esses bens, nós podemos compreender que se tratam dos talentos, dos recursos, dos instrumentos que todos nós somos dotados. Porque Deus não privilegia um filho em detrimento do outro. Ora, Jesus Cristo
consolidou nele as potências espirituais que fizeram dele o modelo e guia a ser seguido por todos nós. Mas Jesus não foi criado puro e perfeito. A sua pureza, a sua sabedoria, a sua grandeza espiritual foi criada por ele mesmo ao longo dos séculos. Nos mundos onde Jesus trabalhou, se aperfeiçoou, nós temos notícias de que eles nem existem mais no universo. Porque antes mesmo que o nosso planeta Terra existisse, segundo a ciência, estima-se que o nosso orbe tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Jesus é que foi o construtor da nossa casa cósmica. Ele já era considerado um engenheiro sideral. Então, Jesus, ele é, para nós, o nosso guia, o nosso modelo. O filho pródigo, trazendo com ele os instrumentos necessários para construir a própria felicidade, ele não se permitiu buscar os caminhos retos para construir a sua própria felicidade. Mas sim, ele se deixou, entregou-se inerme às suas más tendências, à predominância dos instintos e à supremacia dos instintos, ou a remuneração dos desejos inferiores, o levaram a gastar dissolutamente, a esbanjar os recursos que o pai lhe confiara. Mas, segundo o próprio Emmanuel, em o livro Pão Nosso, pela lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, filhos pródigos, nós não podemos considerar apenas aqueles que gastam suas riquezas de forma indiscriminada, irresponsavelmente. Mas também aqueles que são detentores da inteligência, daqueles que têm o tempo, o saber, os talentos. Todas as vezes que nós, dos bens que somos portadores, a título de empréstimo divino, e os gastamos de maneira irrefletida, estamos nas mesmas condições do filho pródigo. Filhos pródigos, muitos de nós somos. Mas existem circunstâncias que dependem de nós e aquelas alheias à nossa vontade. Porque esse filho mais moço, sendo inexperiente, ele acreditava que os seus bens durariam para sempre, então viveu como se nunca fosse morrer, ou como se aqueles bens durassem eternamente. Mas ele perdeu o controle de si mesmo e não contava com as dificuldades que aquele país ia. Quando ele se viu sem nada, lá com os porcos disputando as alfarrobas, que são sementes duras, realmente alimentos para porcos, ele chegou ao grau máximo
próximo da queda do espírito, que nós podemos também ampliar o nosso entendimento para o espírito combalido moralmente, para o espírito que chegou a uma condição de pária, de infeliz, de degradado, daquele que não vê mais nenhuma perspectiva. Aí recorda-se da sua condição de filho muito amado de Deus. Ali, no sofrimento, ele recordou-se da generosidade do seu pai e caiu em si. Olha o que disse Jesus: caiu em si. Recordamos um certo provérbio que diz: 3 coisas das quais o homem não consegue escapar. Já disse reiteradas vezes: o olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. A dor despertou este espírito e ele meditou que os trabalhadores da casa de seu pai tinham pão com fartura e ele ali passando fome. Pão de paz. Caindo em si o arrependimento, porque ele, em seu juízo próprio, perdeu a condição de filho, mas para Deus não. Ele continuava a ser um filho bem amado. Ele diz: levantar-me-ei. E levantando-se, foi a seu pai. Então, ele levantou-se. Ele não se acomodou naquela condição de arrependimento. Ele não ficou se martirizando, alimentando a culpa, não. Levantou-se, ele mobilizou a sua vontade. Olha aí o determinismo relativo, segundo Emmanuel. Para nós outros seres humanos, temos a razão e a vontade, por isso que ele é relativo. Então ele raciocinou, mobilizou as suas forças íntimas e procurou voltar para a casa do seu pai. E Jesus, magnificamente, diz que o pai o viu. Ele ainda estava longe e foi ao seu encontro. O pai sabia que ele retornaria. O pai tinha certeza que depois do filho mais jovem passar por aquelas experiências que no momento ele não sabia, mas que ele retornaria, já o estava aguardando. Quando falamos que o pai simboliza Deus, com certeza ele já sabia de tudo que ocorrera com aquele filho imprevidente, com aquele filho incauto, com aquele filho que postergava, que adiava, que protelava a paz que o pai oferecia no reduto do lar. E o pai, indo ao seu encontro, agiu amorosamente, o trouxe em seu peito amoroso. O pai não o repreendeu, mas sim o pai rejubilou-se de tal forma que festejou, porque ao asseverar que o filho estava morto e reviveu, nós podemos entender também, amados irmãos, que quando o espírito está mergulhado em seus impulsos inferiores, que busca a remuneração dos seus instintos, dos vícios, enfim, que se permite o predomínio das más tendências, é como quem está morto. Mas as leis divinas
estão registradas indelevelmente em nossa consciência, conforme a questão 621 em O Livro dos Espíritos, quando o codificador perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E os imortais responderam: na consciência. E esta consciência que despertou no momento da dor. Daí, um outro espírito, irmão X, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, chamará a dor de divino aguilhão. O pai celebrou o retorno daquele filho. O pai não o castigou, porque sabia que ele já estava sofrendo, porque o filho perdeu para si a condição de filho, mas para Deus não. Para o pai, ele não perdeu a condição de filho. Não. O manto vermelho, a sandália nos pés, o anel, o símbolo do judaísmo, que da aliança, o anel, porque pés descalços, só os escravos. Então, o filho, naquele momento, ele retomou a posição de herdeiro digno da herança divina. Mas Emmanuel, sabiamente, nos chama atenção para as atitudes do filho mais velho. Ele não quis entrar à casa. Ele não quis regozijar-se com o pai pelo retorno do irmão. Não. Ele, nas palavras de Emmanuel, como um crente, ou seja, como aquele que crê em Deus, preguiçoso, disse que sempre esteve com o pai. E, de uma forma desrespeitosa, ele diz que o pai nunca lhe dera nem um cabrito para que ele pudesse comemorar com seus amigos. Este filho mais velho é o avarento, é o sovina, é o ególatra, o egoísta. Porque na parábola, nos chama a atenção Emmanuel, nós sempre olhamos para o filho pródigo, para aquele que faliu e depois retornou para a casa de seu pai. Mas o filho mais velho, segundo Emmanuel, que na sua humilde opinião, o filho mais velho teve uma atitude mais reprovável. Por quê? Porque o filho mais moço arrependeu-se. Ele despertou para a realidade da vida, enquanto que o filho mais velho, enciumado, desrespeitoso, apegado aos bens materiais, não quis comemorar com seu pai as benesses que pertenciam a ambos, não só a ele. Assim, queridos irmãos, muitos de nós, em nossas reencarnações, porque, na verdade, nós só temos uma vida, a vida do Espírito. Para Deus, todos somos espíritos vivos, filhos. Filhos. Nós só temos uma vida e várias existências. Nós viveremos para sempre, ressalta-se.
E quando nós no nosso livre-arbítrio, prejudicando-nos ou prejudicando os nossos semelhantes, nós estamos gerando para nós mesmos as consequências. E essas consequências, os resultados das nossas ações infelizes, é o que nós chamamos de expiação. Todos nós passamos por provações, que são as lutas, as dificuldades, os problemas, os desafios, as vicissitudes da vida. Todos passamos por provações. Mas nem todos estamos passando por expiações. O Espírito de Emmanuel, nós sabemos que há 2000 anos atrás, conforme o romance que leva esse nome, esse título, há 2000 anos, ele fora o senador romano Públio Lentulus, casado com Lívia, e tiveram uma filha chamada Flávia. Essa ficara leprosa. E Lívia, que conhecera os ensinamentos de Jesus através da sua serva Ana, ela não o conhecera pessoalmente, pediu ao seu esposo, o senador orgulhoso, que procurasse Jesus para que o divino mestre curasse a sua filha, pois ele tinha fama de curar as pessoas. O senador não quis, a princípio, pois ele se considerava muito importante para ir ao encontro de um galileu. Mas ele amava sua esposa, ele amava sua filha. Então ele se encorajou e foi procurar Jesus. Quando ele estava próximo com aquela figura sublime do Salvador, olhando para Jesus, ele não conseguia falar, mas ele pensava. E era como se Jesus falasse em sua mente. O senador pensava em seu título, nas grandezas do império, e Jesus falava com ele em sua mente. E dentre as considerações daquele momento sublime, Jesus disse: senador, só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação humana. A lei de amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Aproveite este momento, agora ou daqui a alguns séculos. E o próprio Espírito de Emmanuel, refletindo sobre a mensagem de Jesus, já idoso, cego, desencarnou em Pompeia, com a erupção do vulcão Vesúvio. 50 anos depois, que também é o título de outra obra, ele reencarnou e foi o escravo Nestório. E assim, este espírito magnífico, no futuro, tornou-se, em minha humilde opinião,
um dos maiores evangelizadores de todos os tempos, Emmanuel, que fora o guia espiritual de Chico Xavier. Emmanuel veio trazer-nos o entendimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Daí, nós dizermos que dos evangelizadores, ele é para nós o maior deles. Emmanuel, naquele passado distante, orgulhoso, vaidoso, egoísta, até cruel, pode simbolizar para todos nós filhos caídos, porque todos nós erramos, todos nós passamos pela fieira da ignorância, todos nós erramos, porque ainda estamos distantes da perfeição. O que nos distancia, o que nos separa da perfeição de Jesus é a eternidade. Só existe eternidade entre nós e Jesus em termos de evolução espiritual. Eternidade, se fosse ela transubstanciada em séculos, nós podemos imaginar que seriam bilhões e bilhões e bilhões de séculos que nos separam da evolução de Jesus. Vejam bem, eu falei bilhões e bilhões de séculos nos distanciam da perfeição de Jesus. E ainda encontramos pessoas que querem explicá-lo, que acreditam que entendem tudo do Espírito de Jesus, que querem humanizá-lo, porque não conseguem perceber que ele está além da nossa compreensão. Os ensinamentos de Jesus, amados irmãos, não são para um tempo, não são para uma era, para um período da humanidade, não. Segundo o espírito de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Evangelho não é um livro apenas, mas é o código de princípios morais do universo. Esses ensinamentos de Jesus, nós devemos senti-los, vivenciá-los. Eles devem fazer parte de nós, porque assim nós vamos construindo a nossa identidade divina. Nós seremos espíritos no futuro livres desta condição limitada de seres que passam por provações e expiações. Seremos espíritos que não necessitaremos mais de reencarnações, abençoadas sejam elas. Abençoadas sejam essas existências e esses irmãos que estão aí fazendo mal em todos os setores da sociedade. Eles ainda não tiveram suas consciências despertas, mas a dor irá visitá-los. E da nossa parte, não é comprazer-nos, e sim usarmos de piedade, sermos compassivos e orarmos para que Deus tenha misericórdia deles, porque a justiça divina não falha, e graças a Deus, a sua misericórdia vem antes da justiça, porque para que o Espírito expie, para que o Espírito repare o mal que fizera, ele precisa ter consciência. Daí, o codificador, Allan Kardec, dizer-nos que para o Espírito que errou, há o arrependimento,
reconhecendo onde infringir as leis divinas. Depois do arrependimento, a expiação, que é o resultado das suas ações malogradas. E, na sequência, a reparação. É importante que o espírito repare, porque a lei de Italião só a época de Moisés, olho por olho e dente por dente, mas com Jesus é diferente. Amai os vossos inimigos. Daí eles ter sido incompreendido por sua vez. Amai os vossos inimigos é não desejarmos o mal àqueles que nos prejudicam. É não ficarmos felizes com a desdita daquele que nos fez algo de ruim. É não desejarmos que aquele que está no mal sofra, não. De jeito nenhum. Nós devemos exercer o perdão. Nós devemos esquecer o mal. Evidentemente, esse esquecimento não vai aqui um entendimento de um problema de memória. É você, ao recordar-se do mal que o outro lhe fizera, que você não tenha ressentimentos, que você não guarde mágoas, que você não tenha desejo de vingança. Você se lembra, mas pede a Deus que abençoe o outro, porque sabe que a reparação virá com o tempo. A justiça divina jamais erra, porque ela está em nós. E através do bem que nós praticamos, nós vamos atenuando os efeitos dos erros que nós fizemos, daquilo que nós, de alguma forma, prejudicamos a nós mesmos ou os nossos semelhantes. Ainda como diz Emmanuel, que o bem que nós praticamos é o nosso advogado. Na nossa consciência, o bem que nós fazemos é como se fosse um alento, porque todos ainda trazemos qualidades inferiores ou imperfeições, mas através da prática da caridade, nós vamos nos acrisolando, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos transformando, nós vamos alcançando a nossa condição de seres divinos, que somos na essência, mas que há de realizar em nós de tal forma que um dia nós seremos espíritos puros e perfeitos quanto é Jesus. E na condição de espíritos ainda necessitados de experiências no campo físico, ainda sujeitos às reencarnações. Recordemos o que disse o apóstolo Paulo, que lutou contra si mesmo, que trazia consigo impulsos inferiores, pois ele era um apaixonado pela letra judaica, pelos ensinamentos dos judeus. Mas quando ele se viu diante de Jesus com todo o seu esplendor, às portas de Damasco, Jesus, ao aproximar-se dele, disse-lhe: Saulo, não resista aos aguilhões. E ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Olha a disposição
íntima desse Espírito, ainda com o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Muita paz e que Jesus nos abençoe a todos.